Peraí que já começou aqui. Muito boa tarde, meu nome é Ariel Fontinelli. Estamos iniciando mais uma das nossas séries de entrevistas aqui no Instagram. Estamos com alguns problemas de internet, mas tentaremos aqui mais uma vez estabilizar a conexão e assim iniciar a nossa conversa. Hoje nós vamos conversar com o professor, advogado e também cientista político Elcio do Carmo para falar sobre um tema muito importante que é sobre o Brasil de hoje e o país de amanhã. Vamos falar sobre vários assuntos relevantes como a pandemia, o que impactou a pandemia na sociedade brasileira, também sobre o plano de vacinação, como é que vai ser o plano de vacinação, o ritmo que está. Vamos falar também sobre o atual presidente, o presidente Bolsonaro, e as suas mudanças que mexeram muito com as notícias no Brasil e no mundo. E por fim, vamos falar também sobre a corrida presidencial. Como é que vai ficar a corrida para as eleições do ano que vem? Muitos nomes estão surgindo e também vamos falar sobre o caso do ex-presidente Lula. Tá bom? O nosso convidado já está aqui na entrevista e, se a conexão permitir, nós iremos iniciar esta conversa. Lembrando que essa live vai ficar salva caso você queira. Opa, conseguimos conexão. Agora sim. Antes de começar a nossa entrevista, eu queria falar, caso você queira mandar as perguntas para o nosso convidado vai responder ao final dessa entrevista e você também pode, se quiser, postar essa live depois, ela vai ficar salva. Então, seu Elcio, desculpe a demora aí, estávamos com alguns problemas de conexão. O senhor está ao vivo agora, definitivamente está ao vivo aqui no Portal O Poder. Seja muito bem-vindo. Vai responder no final dessa entrevista e você também pode postar essa live depois, ela vai ficar salva. Então, seu Elcio, desculpa a demora, estávamos com alguns problemas de conexão. Eu está ao vivo agora. Olá, Ariel. Você me ouve, não? Sim, estou te ouvindo agora. Tá, tudo bom com você? Tudo bom. Definitivamente, como eu falei agora, estamos ao vivo. Como eu falei, queria pedir perdão aqui aos nossos seguidores, né? Estávamos com alguns problemas de conexão, mas agora já foi resolvido. E aí agora nós podemos sim iniciar a nossa entrevista com o senhor. Antes de mais nada, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse para o nosso público quem é o senhor, né? O que o senhor faz. Eu falei superficialmente, mas eu queria que você pudesse se aprofundar e se apresentar para o nosso público. Ariel, eu sou advogado, né? Trabalho como advogado e sou comentarista da CBN de política. Sou professor universitário há uns 30 anos, mais ou menos, professor há mais de 30 anos. Estou aqui para tentar colaborar com você. Certo. Então, já que a gente já fez essa abordagem, essa iniciação, vamos falar aqui sobre o nosso tema, que é um tema bastante importante, né, em todos os campos, tanto campo social, campo político, campo econômico, que é sobre o nosso país. O que nosso país está passando por hoje? Estamos vivendo uma época muito difícil, uma época que ninguém estava preparado para enfrentar, que é a pandemia, onde a pandemia ela balançou todos os pilastres da nossa sociedade, não só brasileira, mas também do mundo. E eu queria saber do senhor qual é a sensação que o brasileiro sente hoje. Será que o brasileiro hoje ele se sente esperançoso por um futuro melhor em relação a isso? Ou ele anda sem esperança alguma? Queria que o senhor falasse sobre isso. Ariel, veja bem, esta pandemia, quando ela foi descoberta, na verdade, começou a invadir os países. Eu lembro que tem mais ou menos um ano atrás, eu conversava com a minha mãe na varanda do nosso prédio, e a minha mãe tem 86 anos. E eu dizia para ela, e aí, mãe, como é que é? Você já viveu algo parecido?
porque ela chegou a presenciar a Segunda Guerra Mundial, que ela era criança. Ela falou não, de não sair de casa, de ter essas proibições, não. Então, é algo sui generis, algo que não tem ninguém vivo que tenha passado por uma experiência parecida. Acredito que talvez no mundo inteiro. Ontem, na verdade, domingo, antes de ontem, eu conversei com um querido amigo francês chamado Michel Miai, e ele falou que na França o sentimento era muito parecido. Acredito que esta instabilidade política que gera consequências econômicas, que toca na vida de todos, é universal. E aí todos nós estamos tentando nos adequar a este novo momento. Alguns lugares têm alguma disciplina e outros lugares pouca disciplina. Em alguns lugares, os chefes de Estado e de governo, eles caminham num direcionamento mais científico. Em outros lugares, estes outros chefes de Estado caminham num direcionamento mais empírico, né? E aí isso tem reflexos também no comportamento que a sociedade, que a população tem diante desses fatos. Certo. Em relação agora, né, como a gente falou, é um momento bastante difícil, muitas pessoas perderam emprego, tiveram que se reinventar para sobreviver. Agora, passando da Sim. pandemia, eu queria falar sobre a questão da vacinação. Muitas atividades não têm condições de retornar, a não ser que tenha uma saída, que a saída, querendo ou não, é a vacina. Eu queria saber eu queria comentar uma pesquisa que saiu da Bloomberg, que é uma das grandes instituições de pesquisa do mundo, que falou o seguinte, que se o ritmo de vacinação no mundo continuar do jeito que está, a pandemia vai durar 7 anos. E numa lista que saiu, o Brasil é o quinto país no ranking que tem mais doses aplicadas por dia. Em contrapartida, o Brasil ocupa na posição 46 na lista da taxa de população que foi imunizada com uma dose. Ou seja, o Brasil vacina muito, mas ainda está no primeiro passo, na primeira fase. A minha pergunta é o seguinte, com esse ritmo de vacinação hoje, o quanto que isso atrapalha para o desenvolvimento do Brasil, principalmente nas atividades sociais e políticas? Veja bem, esta vacina, que para mim veio a toque de caixa, eu não esperava que fosse tão cedo assim. Uma vacina leva, em média, 3 a 4 anos para ser maturada, né? Ela veio a toque de caixas. E o Brasil até participou de projetos experimentais durante a elaboração dessa vacina, o que daria a ele uma certa prioridade na aquisição das mesmas. Mas sempre houve um discurso um tanto quanto negacionista do nosso presidente da República, né? O presidente Bolsonaro, desde o primeiro momento, ele tentou minimizar o vírus. Ao ter a possibilidade de adquirir algumas vacinas, ele colocou alguns embaraços, dizendo que não poderia adquirir vacinas que a fabricante não pudesse se responsabilizar. Enfim, eu diria que, num primeiro momento, nós perdemos o trem. O trem passou com as vacinas nos oferecendo e nós não pegamos. Posteriormente, tem uma outra questão. Se você for ver, eu convido o webnauta que está nos acompanhando para fazer uma pesquisa sobre 100 países, pode ser até sobre os 195 países filiados à ONU, pode ser sobre os 215 países filiados à FIFA, tá? Para ver qual desses países o governante negou a vacina. E, acima de tudo, Ariel, qual desses países, nos últimos 10 meses, foi trocado 4 vezes o ministro da Saúde. E aí isso acho que retardou um pouco a nossa possibilidade de adquirir doses. O mundo inteiro está querendo. Nós já sabemos, por exemplo, que os Estados Unidos compraram um excedente. E agora o novo ministro das Relações Internacionais, o novo chanceler brasileiro, já
acena com a possibilidade de fazermos acordos com os Estados Unidos para ver se eles passam para nós essa vacina excedente. Posteriormente, nós devolveríamos ou pagaríamos esse excesso. É o tal negócio. Muitas vezes, quando você não pratica um determinado ato que deveria ter sido praticado no momento correto, às vezes isso fica tarde. Eu espero, nunca torço para o pior, eu espero que o Brasil possa, muito em breve, como foi prometido anteriormente, né? Comprar novas doses e, a partir daí, eu adoraria que normalizasse, porque ainda tem uma dúvida, Ariel. A ciência ainda tem que responder. Esta vacina será anual? Como é que seria? Eu estou vendo aqui um webnauta comentando que, com a vinda do Lula, o presidente Bolsonaro mudou drasticamente o discurso. De certa forma, ocorreu isso. Ele chegou antes, ele negava a vacina e depois passou a dizer que a vacina era a nossa arma. Ou seja, quando não se tem um discurso alinhado que eu digo com a ciência, caminhando ao lado da ciência, você vai estar muito vulnerável como nós estamos nesse momento. Certo. E já pegando esse gancho, ano que vem é um ano eleitoral, é um ano bastante importante para a política brasileira, e eu queria saber do senhor como é que o senhor analisa essa eleição. Porque se a gente fizer um paralelo, a eleição do ano passado já foi um exemplo de como uma eleição se comporta durante uma pandemia. É claro, nós não sabemos como o Brasil vai estar ano que vem. Mas se a gente fizer uma análise, principalmente o Bolsonaro. Atualmente, o presidente Bolsonaro não tem um partido político, não é filiado. O Aliança pelo Brasil, que foi um projeto prévio da eleição, não saiu. E se cogita que a Aliança pelo Brasil só vai sair em 2023. A minha pergunta é o seguinte: em 2018, o Bolsonaro se elegeu com um discurso, além de ser um discurso antipetista, ele trouxe um público que até então estava esquecido, que era, né, o público conservador, dessa ideologia política conservadora. Não tinha um candidato até então que tinha uma expressão. E aí o Bolsonaro venceu as eleições em 2018. E muitos pró-Bolsonaro, posso dizer que pularam do barco ao decorrer ano após ano. Pois, principalmente o Bolsonaro, se a gente vê as mudanças, como a indicação do Aras para a PGR, como a indicação do ministro Cássio Nunes, muitas pessoas que apoiavam o Bolsonaro em 2018 falaram que o Bolsonaro estava caminhando a passos para o centrão. E eu queria saber do senhor, o senhor acha que para a eleição do ano que vem o Bolsonaro vai manter o discurso de 2018, antipetista e o movimento conservador, ou você acha que ele vai se alinhar mais ao centro? Como é que o senhor vê a posição do Bolsonaro para o ano que vem? Não, veja bem, Ariel, há um fato, né? O presidente, tanto o presidente da Câmara quanto do Senado, Pacheco do Senado e o Arthur da Câmara, são membros do Centrão. Eles estão lá com o apoio do presidente Bolsonaro, né? O outro candidato mais forte, teve vários candidatos, seria o Baleia Rossi e a Simone Tebet, que chegaram bem distantes, né? Então, esses dois estão lá com o apoio do presidente Bolsonaro. Melhor ainda, ou pior ainda, vai depender da ótica, a deputada Flávia Arruda, esposa do ex-governador Arruda do Distrito Federal, e ela é agora a secretária de governo, ela que faz a liaison, a ligação, né, entre presidente Bolsonaro e o Congresso Nacional. Então, é cristalino que cada vez mais o presidente Bolsonaro se alinha com o Centrão, contrariando, e aí basta o Webnauta fazer uma pequena pesquisa, contrariando a fala dele anterior, que dizia que não teria acordo com o Centrão. O presidente Bolsonaro, é bom que a gente lembre que ele foi eleito com 57 milhões de votos. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Agora, tem o seguinte, se você pegar desde o processo de redemocratização, quando começou a ocorrer eleições diretas, a primeira teve no segundo turno o ex-presidente Collor, que ganhou do ex-presidente Lula. Você vai ver que nessas eleições
nessas todas as eleições brasileiras que ocorreram, a grande diferença, a menor diferença de votos foi entre a ex-presidente Dilma e o candidato Aécio Neves. Foi muito pouca a diferença, né? Acabou gerando uma desestabilização do governo da presidente Dilma. A segunda menor diferença, Ariel, foi entre o ex-presidente Collor e o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Gerou um impeachment do Collor. E a terceira menor diferença foi justamente dessa eleição passada, de 2018, entre candidato Bolsonaro e candidato Haddad. O presidente Bolsonaro ele foi eleito com um discurso neoliberal. Ele dizia que quem ia cuidar tudo da economia era o ministro Paulo Guedes. Tem sido dessa forma, mas não tanto neoliberal quanto o ministro Paulo Guedes queria. Um forte combate à corrupção, à criminalidade. Daí ele saía sempre com a arminha mostrando. Eu acho que a criminalidade é algo que toca todas as classes sociais do Brasil. A gente clama por isso, de fato. E, acima de tudo, o combate à corrupção. Claro que nesses 2 anos e 3 meses de governo, nós vimos mudanças ocorrerem no próprio núcleo governamental, né? Eu já salientei aqui 4 ministros da saúde foram defenestrados, vários ministros que apoiavam o presidente Bolsonaro, inclusive da ala militar, também saíram, né? Então, eu acredito que a eleição do ano que vem, o presidente Bolsonaro é candidatíssimo. É bom lembrar que ele já esteve em 1, 2, 3, 5, 8 partidos políticos. Custo a crer que o APB, o Aliança para o Brasil, fique pronto até o ano que vem, porque é bom lembrar, Ariel, que já tem cerca de... Nós temos hoje 33 partidos políticos e tem cerca de 40 partidos na fila que estariam na frente do APB, né? Certo. O mais provável hoje, abril de 2021, nesse mês, é o presidente Bolsonaro se filiar ao Partido da Mulher. Pode ser que ele encontre uma outra sigla, né? E aí, qual vai ser o discurso dele? Acredito que vai continuar batendo num discurso antipetista. Só que vai ter já que gaguejar para falar de combate à corrupção e à criminalidade, porque esses níveis não ocorreu, de fato, uma série de mudanças. Pelo contrário, em relação à corrupção, a família dele, através dos filhos, estão sendo aí processados no Supremo Tribunal Federal. A gente está vendo aí agora a Procuradoria da República querer informações sobre a compra do apartamento de 6 milhões. Enfim, eu acho que ele vai ter uma dificuldade de discurso em relação à eleição passada, que ele era o outsider, né? Nunca tinha concorrido a um cargo executivo, entrou e as pessoas gostaram do discurso. Certo. Professor, só pegando aqui, mandaram algumas perguntas aqui no chat, aí eu vou ler para o senhor, se o senhor quiser comentar, só pode ficar à vontade. Tá bom? Falaram aqui, né, que a Alessandra falou o seguinte: acredita que o Lula, na disputa pela presidência, fica Bolsonaro e Lula na corrida e os outros nomes ficam em segundo plano? Quem que faz a pergunta para eu falar com ela? É a Alessandra Aline. Tá, olha só, Alessandra. A história é a mais sábia conselheira, como já dizia um filósofo moderno, né? O que a gente pode observar? O ex-presidente Lula, ele concorreu 4 vezes. 89 contra o Collor, 4 anos depois contra o Fernando Henrique Cardoso, depois contra de novo o Fernando Henrique Cardoso, ganhou a 4ª, né? E ganhou a 5ª. Foi isso. Foi Collor, Fernando Henrique, a 4ª ele ganhou e ganhou a 5ª. De 5 eleições que ele participou, ele tirou o primeiro ou segundo lugar. Ele foi primeiro ou segundo o tempo todo. Então, não dá para negar que o presidente Lula ele tem uma performance excelente em eleições. E eu digo mais, viu, Ariel? Na outra eleição, ele foi reeleito, né?
Na outra eleição, ele não poderia mais ser reeleito, e ele lançou a ex-presidente Dilma. E ganhou. A ex-presidente Dilma era uma outsider do ponto de vista de nunca ter concorrido nem a vereador. E ele elegeu a presidente Dilma. Eu lembro que na época... Né? Ela foi ministra da Casa Civil, se eu não me engano. Não foi? Sim, perfeito. Ela foi ministra da Casa Civil, mas ela nunca tinha passado pelo crivo das urnas, né? E foi logo lançada a presidência da República e ganhou. Então, eu responderia a Alessandra que o ex-presidente Lula é um candidato de proa. As pessoas gostando ou não dele, todas as eleições à presidência que ele concorreu, ele chegou ou em primeiro ou em segundo lugar. Então, a gente tem que prestar atenção. É uma pessoa que tem, eu acho que um lastro eleitoral grande, né? Se isso vai mudar até o ano que vem, aí a gente tem que analisar com mais calma, temos que acompanhar o desenrolar dos fatos. E só completar a pergunta da Alessandra, já foi depois que da decisão do Fachin foi feita, todas as entrevistas após essa decisão do ex-presidente Lula, sempre foi perguntado se o presidente Lula iria participar da corrida presidencial para o ano que vem, né? E aí ele já citou que se fosse para derrotar o movimento bolsonarista, ele iria, só que tem a questão da idade, tem a questão também do partido, né? Levando em conta que, se a gente analisar a esquerda brasileira, tem pipocado alguns nomes, né? Como o Boulos em São Paulo, Manuela Dávila, que foi vice do Haddad em 2018, o próprio Haddad, né? O governador do Maranhão também, Flávio Dino, que tem um bom índice de aprovação lá no estado. Então, ainda não dá para cravar que o presidente Lula, mas querendo ou não, goste ou não goste, o discurso do Lula, né, naquele comício, querendo ou não, mudou, e também mudou bastante o jogo político, né? Entretanto, a mudança do discurso do presidente Bolsonaro. Professor, tem mais uma pergunta aqui que mandaram, da Luísa Dantas. Ela mandou o seguinte: professor, o maior obstáculo da Covid-19 no Brasil foi ou é o extremismo político? As eleições de 2022 precisam de um centrão? Ela pergunta. Veja bem, eu diria que a atitude negacionista do presidente Bolsonaro lá em março do ano passado, ela prejudicou um pouco. Posteriormente, e não foi só o presidente Bolsonaro que teve atitude negacionista, tá? O primeiro-ministro da Suécia também teve uma atitude negacionista. E outros, o ex-presidente Trump também teve uma atitude negacionista. Muitas vezes não há o dolo, não há aquela vontade de cometer o erro, são convicções. O que eu acredito, viu, Ariel, e a nossa amiga webnauta aqui, Luísa Dantas, o que eu acredito é que demorou muito para o presidente Bolsonaro reconhecer que as pessoas erram. É normal que o erro faz parte do ser humano. Eu acredito que demorou um pouco para que ele reconhecesse o erro. E todos os órgãos de saúde mundiais, eles clamavam pelo isolamento social. O presidente Bolsonaro, ele preferiu apostar não no isolamento. Então, ele mantinha encontros na porta do Palácio do Planalto, ele nunca se apresentava com máscara, ou quando se apresentava, tirava, ia falar com a população, passou as férias agora em Santos, nadou, enfim. Eu acredito que essa postura fez com que parte da população que já estava cansada com essa política isolacionista, acabasse tendo como norte o chefe do Estado. Olha, isso aí é algo inventado, as mortes não são dessa forma. Enfim, esse discurso dele, Luísa, acabou reverberando e eu acredito que, se não tivesse esse discurso, talvez nós poupássemos algumas vidas, algumas idas a hospitais. Certo. Tem mais duas perguntas, mas antes de eu fazer essas duas perguntas, eu queria só finalizar aqui a minha lista de perguntas que eu fiz para o senhor. Eu queria falar ainda das eleições de 2022, mas tirando o foco, né, dos dois grandes nomes, que é o Lula e o Bolsonaro. Eu queria falar dos outros. Começaram a sair algumas pesquisas,
né, como a pesquisa XP, que até o portal Poder publicou ontem, sobre outros nomes que estão crescendo nas pesquisas. E aí eu queria citar alguns nomes, como o do apresentador Luciano Huck, do comediante Danilo Gentili, também do João Dória, do Mandetta, do Moro. E eu queria saber do senhor, essa variedade, essa amplitude de nomes que, na teoria, não estão ligados nem com a direita, a extrema-direita, e nem com a esquerda, como é que esses nomes, eles podem surpreender nas eleições, questão de colocação, ou esses nomes que vão vir são para representar o centrão e principalmente tirar votos dos dois possíveis candidatos, que o Bolsonaro já é certo, e do Lula? Como é que o senhor vê esses nomes? Olha só que interessante, Ariel. É um questionamento que foi feito agora aqui pelo tenente André Luiz. Ele está comentando isso também. Eu ontem ouvi da voz do deputado Baleia Rossi, que é do MDB, e é bom lembrar que o MDB, desde do processo de redemocratização, quando ganhou o Tancredo Neves, o MDB está no poder, né? Então, o MDB esteve no poder com Sarney, posteriormente ele participou do governo Collor, posteriormente o próprio ex-presidente Itamar era oriundo do MDB, e aí ele esteve no poder o tempo todo, né? Quem ganhou o MDB, houve um acordo. E o deputado Baleia Rossi, ele declarou ontem que o MDB, eu até brinco, eu digo que em qualquer município do Brasil vai ter uma agência do Banco do Brasil, uma igreja e uma sede do MDB, né? Ainda que isso não reverta para votos presidenciais, porque eu pergunto, deixa o questionamento, quando foi a última vez que o MDB lançou um candidato de proa, de fato, né? Mas o que ocorre? Aí vem essa tua pergunta. O Baleia Rossi falou que não vai apoiar nem Lula, nem Bolsonaro. Pode ser que o Centrão, que neste momento está com alma e corpo no governo do presidente Bolsonaro, só que o Centrão sempre foi um grupo extremamente fisiológico, tem pessoas decentes, evidentemente, mas sempre foi muito toma lá da cá. Pode ser que daqui a 1 ano e 4 meses, que serão as convenções, o Centrão surpreenda e passe a apoiar uma terceira via, né? Que nós não sabemos ainda quem seria. Nessa terceira via, como você bem salientou, Ariel, tem diversos nomes, né? Que passa desde você não citou o Ciro Gomes, a Marina Silva, o Dória, o Luciano Huck, enfim, nós tivemos agora, é algo que nós temos que abrir os olhos, uma carta de cerca de 500 empresários e banqueiros mostrando a insatisfação com o governo Bolsonaro. Pode ser que essas pessoas venham a abraçar uma nova via. Teve ontem uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também fazendo este clamor, mas as pesquisas que eu tenho tido contato até hoje dão esta polarização e um segundo turno acirrado entre ex-presidente Lula e atual presidente Bolsonaro. Mas o tempo que vai responder de fato se o Centrão pode ou não apoiar uma outra via. E agora, né, aproveitando aqui o nosso espaço, vamos responder as perguntas. Tem muitas perguntas que fizeram para o senhor. Professor, quanto ao Amazonas, como o senhor enxerga a crise do Covid? O que faltou ser feito no processo de combate ao Covid no Estado? É a pergunta eu acredito que seja Luiz Henrique. Eu acredito que seja esse nome. Olha só, eu diria que nem o Estado da Federação teria condições de combater isso de forma isolada, né? A crise com o novo coronavírus aqui no Amazonas nos ressaltou, fez emergir, não precisou vir a cheia não para mostrar isso, a carência da saúde no interior do Estado. Nenhum dos municípios, dos 61 municípios do interior, possuía um leito de UTI.
né? Posteriormente, nós vimos uma certa confusão. E eu lembro, você citou ainda agora, Ariel, o ex-ministro Mandetta, que é filiado ao Democratas. Democratas. Isso. O ex-ministro Mandetta, há um ano atrás, exatamente, ele havia prometido um hospital de campanha para os indígenas do Amazonas. E há um ano atrás, a senhora, advogada ela, se eu não me engano, Ângela Moro, olha só o sobrenome, é ela mesma, a mulher do ex-ministro Sérgio Moro. Ela escreveu nas redes sociais dela, Ariel, uma frase em inglês: "In Mandetta we trust", confiamos no Mandetta. Só que este hospital de campanha para a comunidade indígena, prometido pelo ex-ministro Mandetta, ele foi atropelado pela demissão do ministro Mandetta. Veio o ministro Tax, que não durou um mês, eu acho que foi um dos casos mais curtos de ministro da Saúde no Brasil, e esse hospital de campanha foi transformado num puxadinho lá do hospital da Newton Lins, né? Não se viu isso. E aí, um estado nosso, cheio de carências no interior, ele acabou sendo, na verdade, a porta de entrada dessa crise maior da Covid, e nós estivemos aí em todos os painéis, todos os jornais mundiais. E tem mais, Ariel, eu diria que em dezembro desse ano, quando os jornais do mundo inteiro, inclusive você, Ariel, estiver fazendo a retrospectiva do ano de 2021, o Amazonas será citado pelas pessoas que morreram asfixiadas. É algo que é inaceitável e inimaginável no pulmão do mundo, pessoas morrendo asfixiadas. Eu adoraria que os culpados, de fato, fossem descobertos, para isso não ficar na base do deixa como tá para ver como é que fica. Certo. Querendo ou não, essa questão do Amazonas, né, foi notícia internacional. E querendo ou não, a gente nunca vai esquecer do que aconteceu naquele janeiro de 2021, que parece que faz pouco, mas foi até um dia desse. Professor, a gente já está chegando aqui ao final da nossa entrevista, para não ficar muito longa. Tem só mais uma pergunta aqui que mandaram, e aí você pode responder direto. Não foi uma pergunta, foi só um comentário, uma live de excelência, parabéns, querido Elcio. Então é isso, professor. Eu queria aqui agradecer a sua participação. Mesmo a gente teve alguns problemas no começo da live, questão da internet, mas deu para a gente fazer essa entrevista. Eu acredito que foi bastante esclarecedora essa questão, né? Porque é importante a gente falar do futuro. E antes de só falar do futuro, a gente precisa também nos avaliar e ver como está, né, o nosso estado, a nossa cidade, principalmente o nosso país. Então, professor, se quiser aproveitar esse espaço final para fazer as suas considerações finais, o senhor pode ficar à vontade, tá bom? Ariel, sempre um prazer poder colaborar. Adorei a participação de centenas de pessoas que eu estou vendo aí se manifestando, né? Eu diria, Ariel, que essa discussão tem que continuar e, acima de tudo, nós temos que exercitar a nossa cidadania. A cidadania, ela nos impõe a participação política cotidiana. A participação política não pode se exaurir na hora que nós digitamos os números. Então, muita fiscalização em quem nos governa, governador, prefeito, presidente da República, que só dessa forma a gente vai conseguir separar melhor o joio do trigo, ver o que é retórica, ver o que é proposta factível. Te agradeço também, parabenizo o portal O Poder e parabenizo, Ariel, sempre a tua postura enquanto repórter, jornalista. Muito obrigado, professor. Vindo do senhor é uma tremenda honra, ainda mais para eu que sou jovem ainda e estou começando essa carreira. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que participaram. Lembrando que caso você não assistir essa live vai ficar salva caso você queira assistir depois. Se quiser marcar essa entrevista e postar nos stories, você pode marcar o Portal Poder e também pode marcar o Instagram do nosso convidado. Caso o senhor tenha alguma dúvida sobre política, você pode entrar em contato com o professor, que eu tenho certeza que ele irá esclarecer todas as suas dúvidas. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Quinta-feira eu retorno aqui
trazendo mais um tema importante e também trazendo mais um convidado. Então, professor, uma ótima tarde, uma ótima aula, que eu sei que o senhor vai dar aula à noite, tá bom? E uma ótima semana para o senhor. Muito obrigado. Abraço forte, Ariel. Tudo de bom. Obrigado. Então, oficialmente agora estamos encerrando essa live. Agradeço a todos que participaram e até quinta-feira. Até mais.